Eu Não? acho que aí um dos lados positivos desse nosso afastamento físico é, sem dúvida, o tipo de oportunidade que a gente está tendo, não é? De você não tendo que se deslocar 1 metro da sua casa, você está na Universidade do extremo sul da Bahia, você participando de banca de doutorado aqui e acolá. No meu caso, isso também eu acabei, porque você sabe que eu me aposentei da universidade aos 70 anos, consequentemente em 3 anos, e agora vem uma sobrevida que às vezes até assusta, porque como não tem os custos financeiros e de tempo de deslocamento, a demanda reapareceu muito forte. É. Me encanta, Cassolato, ter demanda de territórios. E aí não é o território que é eventualmente polarizado por uma universidade ou por um instituto federal, tem acontecido, mas é um território, por exemplo, que é polarizado pelo movimento dos pequenos agricultores, da agroecologia. É o território que é, de uma certa forma, polarizado, e aí o território de favela, né? Mas que é polarizado e é comandado pelo movimento das mulheres, dos LGBTs, dos negros, né? E que estão naquela história, não estão esperando uma política de fora para eles agirem. Nós temos movimentos, mas muito bonitos, por exemplo, em alguns desses territórios, em favelas, aqui, tem no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, o Rio não fica atrás, mas aqui tem me encantado muito, que é uma moçada aí que assumiu, por exemplo, tomar conta do controle da Covid. E eles se distribuíram descobriram que tinham 8 pessoas ligadas ao serviço serviço de saúde, ou eram auxiliares de enfermagem, ou eram enfermeiras, ou eram balconistas de farmácia, e que podiam ser uma referência para medir uma temperatura, para ter uma primeira conversa. Então, eles criaram uma brigada para isso. Depois foram à prefeitura e disseram: olha, quando a gente identifica que tem alguma coisa, não me venha com essa história que tem que ficar em casa. Ele não pode ficar em casa. Eles moram 6 num barraco com 30 metros quadrados, não tem água corrente, não tem saneamento. Então, queremos uma escola ou queremos um prédio da prefeitura para a gente ocupar, para poder fazer este mínimo de atendimento como se fosse domiciliar, né? Então, você tem uma série de movimentos. O pessoal os programas de extensão da universidade, quer dizer, nesse programa, por exemplo, eles fizeram a demanda. Professor, me diga uma coisa, quem da universidade que pode nos ajudar, a fazer uma formação para nós? Eu peguei aquela que deveria ser, nesse momento, a nossa reitora, tirou disparado no primeiro lugar, mas, obviamente, não foi escolhida na lista tríplice, né? Pelo menos escolheram o segundo lugar, né? Mas, de qualquer maneira, ela foi lá, fez uma formação. Então, essa coisa do território não como uma abstração, mas o território onde ele realmente acontece e faz uma diferença, né? Esse é o mesmo pessoal que agora está entendendo as conversas que a gente está fazendo sobre compras locais, né? Uma pressão junto à prefeitura para contratar a mão de obra daquela favela, né? Porque senão vira essa maluquice. O indivíduo sai da favela, vem trabalhar no bairro de classe média, contrai a Covid, de quem ele contraiu não tem problema nenhum, porque o cara consegue se isolar num apartamento, num quarto, mas ele leva de volta para lá e não tem como curar. Então, esse tipo de solução, ou tipo de avanço, dá para sentir. O que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, e eu sei que você já é vacinada há muito tempo, assim como eu, é se vacinar contra o noticiário, né? Eu preservo a minha sanidade mental, né, não assistindo a telejornal algum, porque é uma agressão
ao coração, é uma agressão à inteligência, é uma agressão à maneira como esse povo manipula, né? O Chomsky chama muita atenção para isso, mas é uma manipulação 24 horas por dia. Agora, é curioso, Cassiolato, porque tem muita demanda aqui, porque como é uma cidade pequena, é um estado pequeno, eu sinto isso muito, essa demanda, no sentido de quererem aprofundar, queremos entender mais e melhor isso, queremos atuação, né? Então, é moeda local, compra local, valorização das contratações locais, é a demanda por serviço de TI, né, por aplicativos. O nosso Instituto Federal aqui, o campus mais antigo, que é em Vitória, teve uma demanda muito simples, né? Se você pegar o GPS, né, em determinados lugares em Vitória, não existe nada, é como se existe uma grande floresta, é um vazio. Por quê? Porque não interessa a Google indicar qualquer coisa acontecendo ali, porque eles chamam aquilo de região perigosa, então eles não indicam nada ali. O que o pessoal da favela está fazendo? Tem um aplicativo que os nossos alunos do Instituto Federal desenvolveram, e eles se apresentam e dizem, olha, você não precisa vir aqui não, a gente vai entregar na sua casa. Não vamos usar Uber, não vamos usar alguma outra forma. Então, tem uma série de inovações nesse sentido que concordo com você. Se não dá para ter esperança, dá pelo menos para a gente aguçar o esperançamento, né? Não, você tem absoluta razão, quer dizer, é por aí que a coisa está acontecendo. E nesse aspecto, essas novas tecnologias, elas são... o pessoal está usando de uma forma muito boa, muito inteligente. Né? E isso acontece não é só no Brasil, não, isso acontece em todo lugar. A gente está agora fazendo uma pequena, muito pequena mesmo, pesquisa, entre aspas, junto à Prefeitura de Maricá, aqui, você falou na moeda local, entende? Pô, os caras estão fazendo coisas maravilhosas, entende? Quer dizer, a única cidade do estado do Rio que criou, quer dizer, teve criação positiva de emprego com carteira assinada esse ano, entende? A única. Por quê? Porque eles têm uma política fantástica ali de dar mumbuca, que é a moeda local, para todo mundo, né? E uma série de outros programas que são fantásticos. Ele tem programa de bolsa de estudo. O garoto de Maricá. O de renda mínima, né, Cassiolato? O de renda mínima. O renda mínima. Então, renda mínima. Pegar o dinheiro do Hort e bota em renda mínima. É uma situação fantástica. Então, já criaram um fundo soberano que tem 400 milhões de reais, né? Com 5% da receita que eles estão separando para garantir. A gente está até discutindo com eles para ver se eles compram aquela ideia do cluster bank, né? Assim? Da Mitelka, para o banco que eles têm ali. A gente está fazendo colocando a ideia de APL na cabeça deles, né? Tentando colocar a ideia de você estimular o desenvolvimento de alguns APLs. Ele tem um hospital que foi inaugurado no final do ano passado, um hospital municipal moderníssimo. Que deu um nome dele. Ele chama de Che Guevara, né? Exatamente. Mas você entra em Maricá, está lá uma foto enorme do Che ali, entendeu? Fala, pô, onde é que eu estou aqui? Né? Pô, esse hospital pode transformar... Você tem uma indústria ali dentro que faz vestuário de hospital, roupa de cama, móveis, tem tudo para o hospital ali, só hospital. E assim por diante. Você tem muita iniciativa como essa, né? Elas são poucas, mas dão uma certa esperança, né? E onde você for, você vai ver coisas semelhantes acontecendo, né? Quer dizer, talvez no plano histórico, né, seja muito triste a gente constatar que o velho não quer desaparecer, ele faz tudo para continuar, tá? Mas vai desaparecendo, tá? Vai desaparecendo, levando a conflitos, às vezes, que são complicadíssimos, mas, ao mesmo tempo, essas tecnologias permitem, né, uma série de coisas virtuosíssimas, né? Eu vi em Santarém, né, que eu fui na universidade, uma das universidades novas que eu fui foi do Oeste Paraense ali. A reitora me chamou para dar uma aula, inaugural do ano letivo ali, há uns 3 anos atrás, né?
Pô, eu passei 2 dias ali que eu fiquei de boca aberta, né? Quer dizer, os caras têm ali 23 etnias, são alunos, né? O presidente do centro acadêmico, tem o centro acadêmico tradicional e tem o centro acadêmico indígena. O presidente do centro acadêmico indígena, um rapaz de origem indígena de 20 e poucos anos, deu uma aula fantástica ali sobre geopolítica global e tal. Eu falei, pô, não vou falar mais nada, esse garoto falou tudo, pô. Então, isso é muito bom, né? Ao mesmo tempo, você tem a exploração da madeira lá em Santarém, você tem milhões de esquemas de corrupção e sacanagem, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem as coisas se movem nesse aspecto. E eu acho que a gente tem uma vocação para jardineiro que trabalha quando começa com um terreno muito cheio de ervas daninhas, de mato, etc, etc. Que a gente vai sair procurando onde é que tem uma florzinha aqui, onde é que tem uma sementinha aqui, que a gente só limpar, não tem força para limpar o terreno todo de uma vez só, né? Então, foi feito quando a rede mostrou que, independentemente da falta de política industrial voltada para pequena e média empresa, existiam arranjos produtivos espalhados para esse país inteiro. Foi uma surpresa quando identificou isso, por exemplo, naquele trabalho feito com o que o Tirone encomendou, né? E quando a gente fez aqueles cursos de Sebrae, que também foi uma demonstração, eu sempre fico muito lembrando a história, por exemplo, de Frecheirinha, né? Frecheirinha foi um polo de moda íntima. Então, essas histórias estão aí, e eu acho que, eu lamento muito que, ao invés de a grande imprensa falar sobre essas histórias, valorizar essas histórias, inclusive a história de Maricá, inclusive a história da moeda local do território do bem aqui em Vitória, né? Ficam valorizando o tal da corporação comunitária, não, solidária, né? Ou seja, o que o Banco Santander eventualmente deixa de pagar de imposto e que coloca em cesta básica, isso chama-se corporação solidária. Mas 0,0000 do seu lucro ali, não tem nada, não mexe com nada, não mexe com nada. A história que você sabe que é o enfrentamento que a gente tenta fazer aqui, que não é fácil, não é? Do crime ambiental da Vale. Não é? O crime ambiental da Vale que não afetou só a natureza, afetou tecidos sociais muito bem constituídos historicamente, né? E que ela fica nessa velha peleja de judicial para nunca resolver e sempre ficar engabelando a sociedade, fazendo propaganda enganosa que ela é verde, que ela tem compromisso social, etc, etc. Mas faz parte do nosso show, né, Cassolato? E que bom que a gente consegue reagir. Cassolato, a gente está praticamente terminando, a gente poderia conversar, eu acho que mais pelo menos uns 5 dias. Eu estou com muita saudade, obviamente, não desse jeito, mas esse jeito aí deu um gostinho do que eu estou com tanta saudade, né? Mas em algum momento a gente vai sentar novamente para conversar de outras maneiras, como a gente conseguiu, ainda bem que nós conseguimos no último carnaval. Se a gente não tivesse feito o encontro do carnaval, a gente já estaria mais de 2 anos sem se ver. E eu, então, agradeço muito essa conversa. Eu acho que ela fica para ser vista, quem sabe quando, vista aí não por essas coisas que você denunciou logo no início, mas vista por pessoas, principalmente por jovens, até por pessoas da nossa faixa etária que, às vezes, estão jogando a toalha. Não é? Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que falas... Tem nada a ver de otimista, não tem como ser otimista num tempo desse. Mas também, como nos ensinou Paulo Freire, não dá para ser pessimista, né? Então, a gente tem que, pelo menos, praticar a indignação 3 vezes por dia e não se paralisar. Mas, antes de terminar, eu gostaria de perguntar para você, você teria mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com esse público de daqui a uma semana, daqui a 10 dias, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, e que, porventura, eu não te perguntei? Não, acho que talvez tivesse muitas coisas para
para falar, entende? Mas, enfim, acho que já que estamos partindo para um fechamento assim, né? Eu acho que um pouco que o nosso pedaço de vida aqui é uma coisa infinita do ponto de vista da evolução da humanidade, né? É muito pequeno e a gente tem que sempre, digamos assim, respirar e pensar que a história é muito complexa, ela se move muito lentamente, talvez para a nossa vontade, mas ela se move. Portanto, ela se move para frente, ela não se move para trás, não, né? E o ponto de que nessa passagem que a gente tem por aqui, o mais importante é o que a gente está fazendo ali, entende? A gente ter tido a felicidade de, ao longo da vida, descobrir parceiros, amigos, né, que comungam ideias, ou às vezes pensam totalmente diferente, não tem problema, mas com que a gente fique muito feliz em interagir. Então, eu só agradeço muito aí a gentileza do teu convite, né, esperando que a gente possa continuar isso um pouco mais para frente, né? Desde que a gente se conheceu há 30 anos atrás, mais ou menos, acho que tenho aprendido muito com você e espero que a gente consiga aprender um pouco mais. A gente já se viu na Inglaterra, a gente já se viu em Bali, a gente já se viu em muito lugar diferente no mundo. A gente só não se viu em Vitória ainda, o que é uma falha enorme no meu currículo. Aí a dica é sua. Eu é que sou culpado. Não. Eliana e eu estamos aguardando você e Helena aqui. A muqueca. Vamos ver a hora que abrir de novo, está na primeira lista ali. Tá? Olha lá. Vai ser cobrado. Falhas sistêmicas. Tá? Muito obrigado. Um beijo grande para vocês. Tudo de bom. Eliane, tudo de bom. Obrigado por tudo aí. Ficamos em contato. Obrigado, Daniela. Também.